Olá, meus amigos, tudo bem? Feliz ano novo e bem-vindo aí à nossa disciplina de matemática, né? Espero que vocês tenham tido aí boas festas e que estejam aí com as energias retomadas para a gente reiniciar a nossa disciplina de matemática, né? Lembrem, isso é um primeiro período, então assim, é o início de tudo. Até a nossa formatura daqui a 4 anos tem chão. Vai ser 22, 23, 24. Final de 2025, se nós ainda estivermos vivos aqui. Vai saber, né? Quem sabe o meteoro não atinge a gente e a gente acaba com essa agonia. Bem, tem muita gente rezando por isso, né? Então, assim, bem-vindo. Aqueles alunos que estão chegando agora, né? Lembrem que até o final de janeiro de 2022 nós teremos aí alunos sendo matriculados nessa disciplina. Então, vocês que chegarem agora, por favor, revisem todo o material dado até o momento. E aqueles que vêm acompanhando as aulas e ainda não me entregaram os exercícios, por favor, façam. Essa é a nossa única forma de avaliação. Então, se você não entregar, eu lamento, né? Você já está reprovado, né? Agora, no final do ano, já no Natal, eu entrei em contato com cada um dos alunos que não me mandaram absolutamente nada. Entrei em contato, perguntei se ia desistir, se não ia desistir, o que é que está acontecendo. Dei o prazo até segunda-feira, dia 10, né? Quando a gente ia retomar nossas aulas. E muita gente mandou e outros não mandaram. Então a oportunidade é agora de vocês enviarem todos os exercícios faltantes, né? Infelizmente eu não consegui preparar a aula para vocês na segunda-feira, né? Eu tinha aqui um problema técnico aqui do lado da minha casa, né? Tem uma obra aqui e eles resolveram trabalhar com a bitoneira aqui do lado da minha janela. Então foi realmente difícil. Mas estamos aí de volta para retomar o assunto de onde nós paramos, né? Que foi funções, e levar esse capítulo a cabo. Então eu separei aqui, a gente parou aqui, ó. Eu até coloquei aqui, ó. Retomar aqui. Funções crescentes e decrescentes. Antes disso, eu quero fazer uma pequena revisão do que é que foi dado até agora, né? Então é o momento aí, pessoal que já mandou o exercício e está preocupado: ah, professor, não consegui fazer esse, não consegui fazer aquele. Principalmente esse exercício aqui, que tinha lá um sistema, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. E aqui, olha aqui, ó. Resolva analítica e graficamente os sistemas das equações. Tá aqui, ó. Então vamos partir para eles para ajudar vocês a entender melhor como é que funciona, tá bom? Então fique comigo aí e ânimo, tá bom? Coragem, hein? Todos vocês tenham coragem aí para esse trabalho. Daí a nossa lousa. Vamos ver o que que nos aguarda aqui. Então vamos lá. Tá tudo certo aqui, canetinha. Que cor vocês querem iniciar? Amarelo? Então eu terei aqui eu tenho x mais y igual a 5. E o outro é x menos y igual a 1. Então esse aqui é o sistema. Nós vamos fazer esse sistema, calcular as raízes e aí fazer o gráfico, tá bom? Então basicamente eu posso dizer o seguinte, que x, eu vou pegar esse segundo aqui, tá? Eu posso dizer que x menos y
é igual a 1, ou então que x é igual a 1 mais y. Não é isso? Esse valor aqui eu vou substituir na primeira parte do sistema. Então eu tenho, a primeira parte do sistema eu tenho x mais y igual a 5, ou o x quanto que é? X é 1 mais y, então eu vou substituir 1 mais y, professor, 1 mais y igual a 5, ou 1 mais 2y é igual a 5. E aí, lembrem, nós vamos ter que isolar esse y aqui. Então, vamos fazer a matemática da forma certa. Então, aqui eu tenho o primeiro membro, o segundo membro, eu vou subtrair menos 1. Eu vou ter o seguinte, eu vou colocar menos 1 nessa parte aqui e vou colocar menos 1 aqui. Vai ficar assim. Menos 1 mais 1 mais 2y é igual a 5 menos 1. É assim que se faz, tá? Aquele negócio de pular para lá e pular para cá, vocês já sabem. É lógico que aqui eu estou fazendo de uma forma simples para vocês compreenderem, né? 2y é igual a 4. E aí, de novo, como é que você vai fazer isso? Eu vou dividir ambos os membros por 2. Já que eu quero tirar esse 2 daqui, eu vou ter 2y dividido por 2 e aqui 4 dividido por 2. Então, y é igual a 2. Aqui, ó, 4 por 2. Né? Aqui vai cortar isso com esse e aqui vai dividir. Então, y é igual a 2. E quanto é que vai ser o x? Se eu substituir aqui, nós teremos x é igual a 2, 1 mais 2, que é o y, né? 2. Então, x é igual a 3. Então, eu tenho as duas raízes, x é 3 e y é 2. Aí ele diz assim, resolva analítica e graficamente o sistema de equações. Esse sistema de equações aqui, as duas equações eles vão se encontrar em um dado ponto, tá vendo? Ó? Eles vão se encontrar exatamente onde x é 3 e y é 2. Vamos ver o gráfico. Então eu preciso que você anote tudo isso, que agora a gente vai fazer o gráfico, tá bom? Então eu vou apagar aqui. Bem, então vamos fazer aí o plano cartesiano para plotar as duas funções. Nós devemos saber que para esse sistema x é igual a 3, não é? E y é igual a 2. Então, veja só, a primeira função, ela é x mais y igual a 5. Isso aqui é o mesmo que dizer que y é igual a 5 menos x. Essa aqui é a primeira função. Não é? Então, como é que o professor fez? Mais uma vez, eu tenho aqui x mais y igual a 5. Se eu quero tirar esse x daqui, o que é que eu faço? Eu subtraio x dos dois lados. Então vai ficar assim, menos x mais y igual a 5 menos x. Então, esse aqui elimina com esse. E aí sobrou exatamente a função
que nós precisamos. Vamos apagar aqui. Então vamos usar ele. E a outra função, né? A outra função, ela é x menos y igual a 1. Ela é x menos y igual a 1. X menos y igual a 1. Então eu vou ter x menos y igual a 1. É outra função. Ou y é igual a x menos 1. Essa aqui é a segunda função que nós vamos ter que plotar no plano cartesiano. Como é que eu cheguei nisso? Não é? Então, assim, esse aqui eu vou fazer o seguinte, eu tenho que... Esse aqui é um pouco mais complexo. Mas, basicamente, você tem x menos y igual a 1. Ou eu vou subtrair x dos dois lados. Então, eu tenho menos x mais x menos y igual a 1 menos x. Então, esse aqui vai com esse. Aí ficou y igual a 1 menos x, não é? E aí, para tirar esse menos 1 daqui, eu multiplico ambos os lados por menos 1. Né? O pessoal faz isso muito, né? O pessoal do segundo grau. Então, vai ficar y é igual a menos 1 mais x, ou y é igual a x menos 1. Essa aqui é a função que a gente vai precisar para lançar no plano cartesiano. Então, feita essa primeira parte aí, vamos fazer isso aí, vamos lançar no plano cartesiano. Para você fazer isso, nós vamos ter que escolher alguns pontos aleatórios ou não para lançar no plano cartesiano. Vamos pegar aqui o primeiro. Essa função aqui, né, ela é a f de x igual a 5 menos x. Nós temos o seguinte... Nós podemos pegar o zero da função. O zero da função é sempre o valor onde a função corta o eixo y, o eixo x. Então, o zero da função aqui é... Só um momento. Eu vou fazer 5 menos x igual a 0. Não é? Menos x igual a menos 5. Aqui é mais uma vez, né? Você vai fazer... Eu vou subtrair o primeiro membro e o segundo por menos 5. Ficaria assim, menos 5 mais 5 menos x igual a 0 menos 5. Então... E agora eu posso multiplicar por menos 1 e vai ficar x igual a 5. Então, quando eu tenho x igual a 5, a função é 0, ou seja, o eixo x corta a reta corta o eixo x em 5 e 0. E eu também sei que essa função aqui, ela vai cortar o eixo y no 5. Tá vendo aqui? 5, ó. 5, ela corta o eixo x no 5. Então, ela vai ficar da seguinte forma. Vamos pegar aqui
uma régua. Pronto. Olha. Então assim, eu sei que essa reta corta o eixo X aqui em 5. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então essa reta passa bem aqui. E onde ela passa mais? Ela passa no Y igual a 5. Ela passa aqui em X no 5, que é a raiz. E passa no Y aqui no menos 5, na função aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele passa em 5 positivo. 1, 2, 3, 4, 5. E a reta, então, ela é isso aqui, ó. Vou colocar de outra cor. Então, basicamente é isso. Essa reta aqui, a primeira, ela corta esses dois pontos, então fica fácil você definir qual é a reta. Basta ver os dois pontos. Então eu sei que ela passa na raiz, onde x é igual a 5, e ela passa aqui, corta o eixo y, quando é 5 também. Então, ela é desse jeito. Ela é uma função decrescente. A gente vai ver isso com mais propriedade depois. Nessa segunda função aqui, essa aqui, ó, nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter... Vamos ver o valor de... eu sei primeiro que o eixo Y, o gráfico corta o eixo Y em menos 1. Então, ó, se eu tiver aqui, ó, ele vai cortar bem aqui no menos 1. Dessa segunda função. E qual é o valor de x? Então eu tenho x é igual a 1, né? Para achar o zero da função, x menos 1 igual a 0. X é igual a 1 positivo. Então, nessa segunda função, ele corta o eixo y em x igual a 1. E o y é sempre esse valor aqui, ó, que acompanha, né, o b, né? A função, ela sempre é, lembrem, a função, a gente explicou acho que na última aula, né? Ela é ax mais b. Esse b aqui é sempre o valor onde a reta corta o eixo y, né? E esse aqui é a declividade, lembra? A gente viu na última aula, então basta você rever lá. Então aqui eu tenho o eixo, ele vai cortar o eixo y aqui e o eixo x aqui em 1. Qual vai ser a reta? Vou fazer aqui. É isso. Vou fazer de outra cor. Vou colocar aqui um verde. Pronto. Então observem só. O resultado da nossa... O resultado... O que aconteceu? Ah, tá. O resultado aqui do sistema, ele dizia x igual a 3 e y igual a 2. Esse aqui é exatamente o ponto de encontro das duas funções. Então, ó, veja só. X igual a 3.
1, 2, 3. E... não, é aqui, ó. 1, 2, 3. 3 é aqui. Aqui é o 4 e o 5. Então, ó. E o y igual a 2. Tá aqui, não tá exatamente, mas esse aqui é o lugar, o ponto de encontro das duas funções é esse aqui, ó. Então eu tenho x é 3 e y é 2, que é a solução desse sistema. Tá bom? Vamos tentar fazer o próximo para ver como é que se desenlaça isso aí. Tá bom? Deu uma confusão aí. Mas eu acho que o exemplo mais... o próximo exemplo pode ser um pouco mais fácil. Tá bom? Vamos a ele. Bem, no segundo exemplo, vamos ver como é que tá aqui. No segundo exemplo eu tenho, esse aqui, B, 3x menos 2y igual a menos 14. Opa! Vamos lá. 3x menos 2y igual a menos 14. Depois 2x mais 3y igual a 8. Bem, vamos tentar melhorar isso aqui. Uma lousa um pouco maior. Pronto. Para que esse apertamento, né? A gente já tem aqui, ó, o que é necessário para nós. Então vamos ver como é que se lida com isso aqui. Então eu tenho aqui o sistema de primeiro grau. Vamos isolar para ver aí onde que as duas retas se encontram. Tá bom? Então a primeira reta eu vou ter o quê? Vamos isolar aqui, ó. Eu tenho 3x menos 2y igual a menos 14. Vamos isolar o y. Então eu tenho 3x é igual a 2y menos 14 e x é igual a 2y menos 14 sobre 3. Tá bom? Esse é o nosso... Aqui vamos agora pegar esse resultado aqui, esse x, e substituir na segunda equação. Então eu tenho 2x mais 3y igual a 8, não é? Agora eu tenho 2 vezes 2y menos 14 sobre 3 mais 3y igual a 8. Ou, como é que vai ficar isso aqui? 4y 2 vezes 14, 28 sobre 3 mais 3y igual a 8. E agora eu posso multiplicar tudo por 3, né? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter 4y menos 28 mais 3 vezes 3 9
9 e 3 vezes 8, 24. Agora ficou melhor, hein? Ou vamos pegar esse aqui com esse aqui, vai dar 13. 13y igual a 24 mais 28. 13y igual a 24 mais 28 dá 52. 52. Aqui é um y. Ou y é igual 52 sobre 13. Alguém pode me dar uma ajuda aí? Quanto que é? 52 sobre 13. Vai dar o quê? 4? 4, né? Veja só. 13. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. Ó. Isso mesmo. Então, o nosso y é 4. Y é igual a 4. Agora eu pego esse y e substituo ele aqui. Então eu vou ter o seguinte. X é igual a 2 vezes 4 menos 14 sobre 3. Quanto que é? 2 vezes 4, 8. 8 menos 14 dá menos 6. X é igual a menos 6 dividido por 3. Então, x é igual a menos 2. Aí. Então, eu tenho a solução desse sistema. Ele é o par ordenado menos 2 e 4. Então, aqui eu tenho a solução para esse sistema, ou seja, é exatamente onde as duas retas se encontram. Que a gente vai fazer agora. Vamos fazer agora. Esse aqui é o plano cartesiano, bem bacana. Vamos usar aqui um clássico, que é o branco. Não atrapalhar muito. Pronto. Bem, então vamos lá. Primeira coisa que vocês devem lembrar, né? Para essa primeira função aqui, veja só, é que a função aqui vamos ter que colocar em função de y, tá? Cada uma dessas funções, elas devem ser colocadas em função de y. Acho que a minha opção aqui não foi boa. Colocar em função de x, que aí já teria deixado a equação pronta para a gente. Então, veja só, a primeira, 3x menos 2y igual a menos 14. Isso aqui é o mesmo que 2y é igual a 3x mais 14. Ou y é igual a 3 sobre 2x mais 7. Essa é a primeira função, né? A primeira função é essa. E a segunda função? A segunda função, nós teremos
3y mais... só um minuto. 3y igual a menos 2x mais 8, ou y igual a menos 2x sobre 3 mais 8 sobre 3. Né? É isso mesmo? É isso mesmo. Então, essa função aqui, essa função e essa função é que vão definir aí onde é que passa a reta. Você pode definir 2 pontos ou pode definir aí o zero da função. Eu sei, nesse caso aqui, eu sei que as duas retas elas passam exatamente aqui no menos 2 e 4. Essas duas retas elas passam nesse mesmo ponto. Ó. Então vamos pegar aqui. 1, 2, menos 2. E o y é 4. 1, 2, 3, 4. Então essas duas retas elas passam exatamente nesse ponto. Exatamente nesse ponto aqui. As duas têm que passar aqui. Então eu só preciso de mais um ponto de cada uma das retas para eu poder traçar a reta. Nessa primeira eu sei que ela corta o eixo y no 7, positivo. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a primeira função, ela corta bem aqui. A reta é essa aqui que você está vendo. Ó. Então a primeira função... Veja só. Ela corta exatamente aqui. Não ficou aquela maravilha que a gente esperava, né? Puta que pariu. Ninguém quer adotar um cunhado aí, não? Eu tenho aqui fresquinho para emprestar, dar, quem quiser, né? Bem, cunhado todo mundo tem e a gente tem que conviver com eles. Mas é difícil, viu? Então vamos lá. Vamos viver, sobreviver a isso. Então aqui eu tenho a reta da primeira função, que é essa aqui, né? Essa é a primeira função. Então eu sei que ela corta o y aqui no 7. Ela corta o eixo y. Bem aqui, ó. Aqui é 7. E passa no ponto que a gente já definiu aqui, ó. No ponto menos 2 e 4 que está aqui, ó. Esse é o ponto menos 2 e 4. E a outra função? A outra função está aqui, ó. Ela vai cortar o eixo y em 8 sobre 3. 8 sobre 3, quer dizer, 8 dividido por 3, deve dar 2,66. Vamos ver como é que tá aqui. Abrir uma calculadora aqui. 8 dividido por 3. Isso mesmo, 2,66. Então, nesse 2,66, ela vai passar, essa reta vai cortar o eixo y. Então, eu tenho 2, 1, 2, 3. Aqui no 3,5, né?
no 2,5, 2,66, então ele vai estar aqui, ó. Não, eixo Y. Cortar o eixo Y. Então tem 1, 2, mais ou menos aqui, né? Aqui é o 2,5. Então ele vai cortar mais ou menos nesse ponto. Vamos lá. Então, essa reta aqui, ó. Ah, eu queria fazer de outra cor. É branco, né? Aqui. Pronto. Então tá aí. Vamos ajeitar lá, que ficou feio. Tá aí. Então, assim, essas são as duas retas que representam estas duas funções aqui. As duas funções. Né? Então, eu optei por escolher dois pontos, né? O primeiro ponto é o ponto de encontro das duas funções, das duas retas. O ponto de encontro é esse que a gente achou aqui, ó. Menos 2 e 4. E depois, ou seja, esse ponto é comum para as duas retas. E depois pegar aqui na primeira função, onde o eixo corta, onde a reta corta o eixo Y, na primeira, e onde a reta corta o Y na segunda. Vamos tentar fazer de novo agora o terceiro exercício, né? Ver como é que vai ficar. O terceiro exercício. Vamos ver aqui. Attention, please. Ele parece que não é tão difícil quanto o outro, né? 2x menos 5y igual a 9 e 7x mais 4y igual a 10. Vamos apagar esta coisinha fofa aqui, né? Né? Pronto. E vamos usar o nosso trabalho. Vamos colocar então essa função aqui na nossa. Ela é 2x menos 5y igual a 9. 2x, por favor. Ih, caçamba. Parece que hoje eu não vou ter paz, não. Hoje não é um dia bacana, não, para dar aula, hein? Vamos lá. 2x menos 5y igual a 9 e 7x mais 4y igual a 10. Dessa vez eu vou colocar tudo em função de y, tá bom? Para não termos problemas lá na frente. Então nós vamos ter o seguinte. A primeira eu vou ter. Vamos pegar a primeira aqui, ó. Essa aqui é a primeira. Tá? Eu tenho 2x menos 5y igual a 9. Ou menos 5y igual a 9 menos 2x. Ou
Eu posso multiplicar todos por menos 1, né? Lembra disso? 5y igual a menos 9 mais 2x, ou y igual a 2x menos 9 sobre 5. Aqui eu posso colocar assim: y igual a 2 sobre 5x menos 9 sobre 5. Né? Então aqui eu sei que a reta da função, ela vai cortar o eixo y em 9 sobre 5. 9 sobre 5 é quase 2, né? 10 seria 2, né? Dá 1,8. Então ele vai cortar o eixo y nesse ponto aqui. Vamos fazer o segundo. No segundo, nós teremos 7x mais 4y igual a 10. Esse bicho tá feio demais. Aqui é um x. Então eu vou ter 4y igual a 10 menos 7x, ou 4y é igual a menos 7x mais 10, ou y é igual a menos 7x sobre 4 e mais 10 sobre 4. Aqui é a mesma coisa, entendeu? A mesma coisa. Então, eu sei que a reta vai cortar o eixo y exatamente em 10 sobre 4. 10 sobre 4 é 2,5. Então, a reta vai cortar o eixo y em 2,5. Agora, eu preciso achar onde as duas retas, uma corta a outra, onde as duas se encontram. É que eu vou ter que fazer aí eu vou ter que fazer agora, eu vou fazer de outra cor, rosa. Eu vou ter que isolar aí já fiz isso, né? O y tá aqui, ó. Já tá isolado. Agora eu vou ter que substituir esse y aqui para achar o valor de x. Vamos a ele. Então eu teria o seguinte. Eu tenho o seguinte, aqui nós teremos o y, eu vou substituir ele aqui, ó. Esse aqui é o segundo, né? Esse aqui é a segunda equação. Essa aqui é a segunda equação e essa aqui é a primeira equação. É bom saber. Então eu vou pegar esse valor aqui da primeira e vou substituir na segunda. Tá bom? Então eu tenho o seguinte, eu tenho 7x mais 4. Quanto que é o y? O y é 2 sobre 5x menos 9 sobre 5. Não é isso? Igual a quanto? Igual a 10. Essa é a nossa missão. Então, eu teria o seguinte: 7x é igual... Opa! Não é igual ainda não. Eu tenho 4 vezes 2, 8. Mais 8x sobre 5. Menos 4 vezes 9. Quanto que é 4 vezes 9? 36, né? 36 sobre 5. Igual a 10. Vai dar coisa de doido aqui, né?
Então eu tenho 7x mais 8x sobre 5. Isso aqui é o mesmo que 35, não é? Teve 7, ou 5 vezes 7, 35x mais 8x sobre 5 menos 36 sobre 5 igual a 10. Aqui a gente vai somar, vai ficar o quê? 40... Bem que podia arredondar aqui para quebrar esse resultado, né? Mas não deu não. 43 sobre 5. – 43x sobre 5 menos 36 sobre 5 igual a 10. Aqui a gente pode multiplicar tudo por 5 para tirar esse 5 daqui, né? Então ficaria assim, ó, 43x menos 36 igual a 50. Eu multiplico tudo, tanto o primeiro termo aqui quanto o segundo, eu posso multiplicar por 5 para igualar isso aqui. Então eu tenho agora 43x é igual a 50 mais 36. 43x é igual a 86. E por último, x é igual a 86 dividido por 43. Meu Deus do céu! Olha só! O que esse cara fez com a gente? 2. X igual a 2. Agora, lembra que eu substituí aqui na segunda? Agora eu vou ter que voltar lá e substituir na primeira. Foi isso, né? Ó, segunda, ó, substituir aqui. X igual a 2. Então eu vou pegar aqui esse x igual a 2 e vou substituir aqui na primeira. Ocupou o quadro todo. Então, para achar esse valor de y, eu vou fazer uma safadeza aqui. Eu vou fazer bem apertadinho aqui. Para não ter que apagar, né? Coisa de professor preguiçoso. Eu vou fazer bem aqui. Então aperte os cintos aí. Eu vou fazer bem aqui nesse espacinho. Então eu vou ter 2x menos 5y igual a 9. O x é 2, né? Então aqui eu vou ter 2 vezes 2 menos 5y igual a 9. Ou 4 menos 5y igual a 9. Ou menos 5y é igual a 9 menos 4. Vai dar 5, né? Menos 5y é igual a 5 positivo. Então eu posso dizer que y é menos 1. Não é isso? Ó. Esse y é igual a 5 dividido por menos 5. Menos 1. Tá aí. Então, onde é que as duas retas se encontram? As duas retas se encontram em x igual a 2 e y igual a menos 1. As duas retas se encontram aqui. Agora você precisa traçar o plano cartesiano. Aí eu sei duas coisas importantes. Eu sei que ela, nessa reta aqui, ela passa em 2 e menos 1.
mas ela corta o eixo Y em 9/5. Que dá 1,8 mais ou menos. Menos 1,8. Se você fizer na calculadora aí. Vamos ver se eu consigo. 9 dividido por 5. Exatamente, 1,8. Não é? E a outra, não precisa nem fazer, né? Nessa aqui, 10 dividido por 4, ela vai passar no 2,5. Então, nessa primeira função, ela vai cortar o eixo Y em menos 1,8. E nessa segunda, ela vai cortar no 2,5. Então, vamos tentar fazer agora o gráfico para a gente poder representar isso aí, tá bom? Vamos trabalhar nisso agora. Vou apagar aqui tudo. Bem, eu resolvi não apagar tudo, né? Apagar tudo também é demais. Vamos apagar só um pouco, né? Fazer aqui o plano cartesiano para nós fazermos o nosso trabalho. Então tá aí. Vou fazer aqui de branco. E agora então vamos lá. Eu vou ter aqui 1, 2. Depois eu tenho 1, 2. Aqui é o eixo X, né? Depois eu tenho 1, 2. E aqui menos 1, menos 2. Eu vou ter 1 e 2. 1 e 2. Menos 1 e menos 2. E menos 1 e menos 2. O ponto de encontro das duas retas está aqui, ó. É a solução do nosso sistema. Tá bom? Vamos lá. Então eu tenho 2 e menos 1. 2 em x e menos 1 em y. Então ele vai se encontrar bem aqui, ó. Ok? E as outras duas retas, vamos pegar aqui a primeira. A primeira é essa aqui, né? Vamos pegar aqui a primeira. Eu sei que o y, a reta vai cortar o eixo y em menos 9/5, ou menos 1,8. 1,8, ele vai estar aproximadamente aqui, né? Perto de 2. 2, então 1,8 vai estar por aqui. Então essa reta, ela vai estar assim. Vamos lá, é isso aí, ó. Vamos traçar aqui uma reta muito bacana, de laranja. Aí, ó. Tá aí. Essa é a reta número 1. A reta número 1. A reta número 2, eu sei que vai cortar aqui o eixo y em 2,5, né? 10 dividido por 4 é 2,5. Então, só que esse aqui é positivo, tá? 2,5 positivo. Esse 2,5 vai estar aproximadamente 1, 2, 3. 2,5 é aqui. Aqui é o eixo y. Então tá aqui, ó, os dois pontos onde eu preciso traçar a reta. Então nós teremos pronto. Vou pegar uma outra cor aqui bacana, vermelho. Então tá aí. Então aqui eu tenho
de laranja a reta 2, ou de vermelho a reta 2, né? E de laranja eu tenho a reta 1. Pronto. Então essa reta 2 não está muito boa não, né? Passou meio fora. Vou apagar esse. Gente. Vamos traçar de novo. É aqui, cretino. Tá aí. Né? Pronto. Tudo bonito de novo. E aí, tá aí. As duas retas, então. Que representam o sistema. Então, como eu falei, o resultado do sistema é o encontro das duas retas, né? Que nesse caso aqui é 2 e menos 1. E aí você aprendeu o quê? Você aprendeu que a reta, ela corta o eixo y, né? Aqui no que a gente chama de b, né? Eu tenho a função. A função ela é formada por ax mais b. Na última aula nós vimos que o a ele é responsável pela declinação da reta. E o b é exatamente o ponto onde a reta corta o eixo y. Tá bom? Isso foi uma pequena revisão, né? Bem longa, né? E a gente vai tentar agora entrar no resto do capítulo. Não saia daí, não perca o fôlego e coragem, hein? Nós estamos só começando. Então, continuando o nosso trabalho, voltamos aqui para onde nós paramos, né? Função crescente. Vamos ver do que se trata. A função f de a em b, definida por y igual a f de x, é crescente no conjunto A contido em A se para valores quaisquer x1 e x2 pertencentes a A, com x1 menor que x2, teremos o y, ou seja, o f de x menor que f de x2. F de x1 é menor do que f de x2. Em símbolo, f é crescente quando? Para qualquer x1 e x2, para quaisquer x1 e x2, x menor que 1 ou x1 menor que x2, tal que a função f de 1 é menor do que a função f de 2. Isso também pode ser dito, né, posto da seguinte forma: a função f de 1 menos f de 2 dividido por x1 menos x2 é maior que zero. É óbvio que vocês não entenderam nada. Mas eu vou tentar explicar, né? Só para vocês entenderem melhor. Vamos lá. Veja só, ele diz o seguinte, que quando x, vou colocar numa letra mais bonita, amarela, para vocês entenderem. O livro sempre traz uma linguagem matemática. Quando eu tenho x1 menor que x2, então o f de x1 é menor que o f de x2. É isso que está dizendo lá. Aí nós vamos ter uma função crescente. Vamos colocar aqui. Crescente. Ok?
Então veja só, se eu tenho aqui num eixo cartesiano, se eu tenho x1 e x2, aqui você observa que ele faz essa condição aqui, ó. O x1 é menor que o x2. Nós vamos ter o seguinte, que o f de x, eu vou ter dois f de x aqui. Eu vou ter o f de x1 e eu vou ter o f de x2. E ele tem essa condição. O f de x1 é menor que o f de x2. Então aqui é menor que esse. Aqui é o y, né? Então basicamente eu teria a seguinte coisa. Eu teria o primeiro ponto aqui. E eu teria um segundo ponto aqui. Então esse ponto é o x1 f de x1. E esse outro ponto é o x2 f de x2. Entendeu? Aí você observa o seguinte, que a reta, ela tem esse sentido aqui, ó. Tá vendo? Então, nesse caso eu chamo de crescente. Ele sempre tem essa natureza. É mais fácil você ver o sinal da função, né? A função sempre tem um sinal positivo. Então, se eu tenho 2x mais 3, né? F de x é igual a 2x mais 3. Então, essa função é crescente, porque a declividade aqui, se você lembrar da nossa última aula, aqui, ó, esse A, o A que é responsável pela declividade, ele está positivo. Então ela vai ter essa natureza crescente. Vamos continuar aqui. Ver o que acontece. Na linguagem prática, não matemática, isso significa que a função crescente no conjunto A, se aumentarmos o valor atribuído a x, o valor y também aumenta. Então assim, ela vai crescendo, né? Conforme o x aumenta, o y também aumenta. E a função decrescente é a mesma coisa, só que agora, né? Quando eu tenho um valor de x menor que o x2, aí eu vou ter a função ao contrário, né? O f de x1 é maior que o f de x2. O que nós teríamos aqui... Vamos apagar aqui tudo. Basicamente, ele vai ter o contrário. E aí, vamos lá, o cunhado de novo. Bem, pelo menos deu tempo de eu apagar aqui a lousa, né? Tá ficando difícil. A função decrescente, vamos anotar aqui, decrescente, nós vamos ter aí a propriedade é o que? Quando o x1 é menor que o x2, aí o f de x1 é maior que o f de x2. Basicamente, nós vamos ter o que? Aquela situação onde a reta ela decresce assim, ó. Pronto, peraí. Ela faz isso. Porque eu vou ter o que? Eu vou ter aqui o x1, eu corresponde a um f1, né? E um x2, ele corresponde a um f de x2 menor, né? Você observa que esse aqui é menor que esse, né? Que é o que está aqui, ó. Ou seja, o f de x1 é maior que o f de x2, que está colocado. Então, quando eu tenho
o x1 menor que o x2, x1 aqui é menor que x2, correto? Qualquer número aqui é menor que esse. Ele vai dar uma situação invertida, onde o F1 é maior que o F2. Então eu tenho essa situação, é a reta decrescente. Se nós tivermos uma função para uma reta decrescente, ele sempre vai ser negativo. Então vai estar, por exemplo, assim, menos 2x mais 3. Então você sabe que nesse caso aqui, né, que eu tenho menos ax mais b, esse termo aqui, o a, ele que cuida da declividade da reta, ele estando negativo, a reta sempre vai ser decrescente. É que foi mais ou menos isso que a gente viu lá na nossa última aula. Então vale a pena você dar uma revisada lá. Vamos ver o que é que nos aguarda aqui. Então tá aí a mesma repetição. E aqui já tem os primeiros exercícios. Nós vamos ter o seguinte. Com base nos gráficos abaixo, em função de R em R, especifique os intervalos em que a função é crescente e em que a função é decrescente. Então aqui, nesse caso, deixa eu colocar aqui uma cor diferente. Pronto. Aqui veja só. Nesse pedaço aqui, ó, nós queremos classificar em crescente e decrescente. Não é isso? Ó, observa que esse pedaço aqui todinho ele é crescente. Então, conforme o x vai crescendo, o y também vai crescendo. Então, toda essa parte aqui da reta, ela é crescente. Então, assim, eu tenho aqui, então, de menos 4 a menos 2, eu tenho uma função crescente. O outro pedaço da reta, vou pegar de amarelo para diferenciar aqui. Observa, aqui o x também vai crescendo, mas o y vai decrescendo, né? Ele vai descendo aqui na reta do y. Aqui eu tenho uma função decrescente nesse pedaço, que vai de menos 2 até aqui, ó. Conforme o x vai avançando, o y vai descendo, né? Ó, ele vai descendo, ó, vai descendo até chegar aqui embaixo. Então todo esse pedaço aqui, de menos 2 até 1, ela é decrescente. Você vê que ela vai decrescendo aqui gradativamente. Como é que eu posso anotar isso? Eu posso colocar aqui a primeira parte, né? Primeira parte, eu vou ter crescente. Aqui tá horroroso, hein? É que escrever no PDF é mais difícil, né? Eu vou ter de x maior que menos 4, né? E x menor que menos 2. Então esse intervalo aqui, a função é crescente. E o decrescente? Decrescente. Aí eu vou ter aqui o intervalo que vai de x maior que menos 2 e x menor que 1, né? Que é 1, não é isso? Menor que 1. Então esse seria decrescente. Aqui, nessa outra parte, a reta volta a ser crescente, né?
Então é x maior que 1 aqui, ela já vai ser crescente. Aí está aí. Então você analisa o gráfico, né? Aqui é a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho ela crescente. A reta vai crescer. Conforme o x vai crescendo, o y também vai crescendo. Então é que x menor que zero, né? X menor que zero, ela é crescente. E aqui também é crescente, não? Esse pedaço aqui. Ó, conforme o x avança, a reta também cresce. Então, para x maior que zero também, ela é crescente. Ela é crescente aqui e aqui. Tentem fazer essa letra B. Tá fácil. O exercício, então, agora é a letra B. Mandem para mim. Vamos para frente. Crescimento, decrescimento, função afim. Não vou nem entrar nesse mérito aqui de teorema. Exercício. Especifique para cada uma das funções abaixo se é crescente ou decrescente. Agora, presta atenção. É fácil você ver quando é crescente e quando é decrescente. Aqui nesse caso, essa aqui é crescente. Eita. O professor também não ajuda, né? Se a gente escrevesse certo, o aluno errava menos. Essa aqui é crescente. Crescente. Por quê? Como é que é fácil você ver? Porque esse elemento aqui, ele é positivo. Então, eu tenho uma função crescente. E a outra? Essa aqui é, essa letra B, ela é decrescente. Por quê? Porque aqui o A da função é negativo. Negativo. Então, você vai ter uma função crescente e uma decrescente. Essa aqui, ela é assim. E essa B, ela é assim. É crescente e decrescente. Então, tá fácil. Olha, até que explica aqui, ó. É crescente, pois o coeficiente angular é positivo. Tá aqui, ó. É decrescente, pois o coeficiente angular é negativo. Tá aí. Fácil de você ver isso, né? Então, agora esse aqui é de vocês. Tá bom? Você vai ter que escrever a função e colocar embaixo se é crescente ou decrescente e enviar para o professor. Vamos lá, para frente. Estude segundo os valores do parâmetro M. Parâmetro M. Parâmetro M é esse aqui. M-1, esse aqui é o A, né? O AX mais B. O A aqui nesse caso, ele é M-1. Então, se ele for positivo, a função é crescente. Se ele é negativo, a função é decrescente. E aí você tem que ler, né? Estude segundo os valores no parâmetro M a variação crescente, decrescente ou constante. Ela só é constante se esse A for zero. Se o A for zero, se a soma de M-1 for zero, aí ele é constante. Então, tá aqui o exemplozinho. Estude segundo os valores de M a variação crescendo e decrescendo constante da função abaixo. Aqui você vai fazer a mesma coisa. Vamos fazer só o exercício A e B, tá bom? Só o A e B. Para vocês já é o suficiente. Olha a solução com cuidado. Olha a solução com cuidado, né? Ó,
Se m-1 é maior que 0, isto é, m é maior que 1, então a função tem o coeficiente angular positivo. É isso que você precisa avaliar, tá bom? Vamos para frente. Sinal de uma função. Tá longe, hein? Esse capítulo tem 40 páginas, nós estamos na página 18. Sinal de uma função. Seja a função f de x, seja a função f de a em b, definida por y é igual a f de x, vamos resolver o problema para os valores de x. Temos fx maior que 0, fx igual a 0 ou f de x menor que 0. Então você tem as três condições aí necessárias, né? Ou ele é maior que 0, ou ele é menor que 0, ou ele é igual a 0. Então vejam só, para resolver o problema significa estudar o sinal da função f de x para cada x pertencente ao domínio. O domínio é aqui o x, tá bom? O eixo x é o domínio. Então, olha, veja só. Vamos estudar, né, o sinal da função. Estudar o sinal da função. Então, vamos lá. Vamos pegar uma cor diferente. Verde. Veja só. Nesse pedaço aqui, a função é positiva. Aqui em verde, tudo isso aqui é positivo. Esse pedaço aqui também é positivo. E esse pedaço aqui daqui para frente, tudo é positivo aqui, né? Por que eu digo é positivo? Porque ele está na parte superior da reta. Olha só, esse pedacinho aqui, ó, tudo isso aqui está na parte superior. Aqui é positivo. Aqui é positivo. E só esse pedaço aqui é positivo também. Tá bom? E o resto da curva? Aí vem, olha. Essa parte aqui da curva, ela é toda negativa. E aqui antes do menos 1, também tudo isso aqui é negativo. Então eu vou ter positivo e negativo, olha. Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Para todos os valores menores que menos 1, a função é negativa. Ou seja, o sinal é negativo. Para todos os valores entre 4 e 7, os valores da função também são negativos. E ele vai ser positivo aonde? Ele vai ser positivo aonde? Aqui entre menos 1 e 2 e menos 2 e 4 é positivo. E para qualquer valor maior que 7 também é positivo. Aí você vê que a parte da reta está na parte superior do gráfico. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Aqui tudo para cima é positivo e tudo para baixo é negativo. Então, toda essa parte da reta que está na parte de baixo do eixo X vai ter uma imagem negativa e o que está para cima a imagem positiva. Então, na hora de escrever esses valores aqui, ó, o menos 1, o 2, o 4 e o 7, eles não entram, porque nele não é nem positivo nem negativo.
É zero, né? Quando você lembra lá daquelas primeiras aulas que você teve noção de negativo e positivo, né? Positivo é o quê? É 1, 2, 3, 4, 5. Negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. E o zero? O zero nem é positivo e nem é negativo. E em cima da linha do eixo X, aqui é zero, né? Então eu tenho aqui zero, para cima é positivo e para baixo é negativo. Então basicamente esse é o estudo de sinal dessa reta. Tá aqui, ó. O mais fácil assim, né? O professor também fica escondendo leite. Ó. Veja só. Quando x é igual a zero, o f de x é igual a zero, ou seja, quando a função está em cima do eixo, ó, x igual a menos 1, x igual a 2, x igual a 4 e x igual a 7, nós temos a função é zero, né? Ela está em cima do eixo, então é a raiz da função, ela está em cima do eixo, então aquele resultado é zero, né? Nem positivo e nem negativo. A função é maior que zero quando? Ela é maior que zero onde eu tenho aqui, ó, positivo, né? Esse e esse. Então ele coloca aqui, ó, entre x maior que menos 1 e x menor que 2, ou, agora aqui, ó, x maior que 2 e menor que 4, ou x maior que 7. Nessa situação, ela é positiva. E aqui vai te dar a situação onde ela é menor que 0 ou negativa. X menor que menos 1, tá aqui, né? E x maior ou igual a, ou maior que 4, menor que 7. Que é esse pedacinho aqui. Nesse trecho ele vai ser negativo. Não é? Você precisa se familiarizar com esse tipo de coisa. Tá bom? Vamos ver aqui os exercícios. Estude o sinal. Aqui é um repeteco, né? Um repeteco do que a gente acabou de ver aqui, ó. Estude o sinal disso aqui e desse aqui. Esse e esse. Tá? Não tem conta para fazer. Basicamente é você copiar o que está ali. E aí nós vamos aí para o sinal da função afim. Bem, nós tivemos um apanhado aí dessas coisas que nós vimos na última aula, uma breve revisão, uma introdução. A aula já está um pouco cansativa, né? É difícil você tolerar tudo isso. Nós vamos fazer o seguinte, esse pedaço aqui para frente a gente retoma na próxima aula, tá bom? Então assim, serviu aí para vocês reaquecerem os motores. Essa parte de funções é a parte mais importante da nossa disciplina. Se você não entender funções, você está roubado. Então, faça uns poucos exercícios que tem aí. E na próxima aula a gente continua daqui e tenta fechar essa parte, né? Ainda tem muita coisa, praticamente o capítulo ainda está na metade. Talvez a gente precise mais de uma aula para fechar essa parte aqui, tá bom? É um prazer trabalhar com vocês, né? Mais uma vez. Espero que vocês estejam aí contentes com o retorno da nossa disciplina. Nós vamos tentar fazer o mais fácil possível para que todos entendam. Se você ainda não entregou os exercícios, entregue, para que a gente possa te avaliar no final, tá bom? É um prazer trabalhar com vocês e até a próxima semana. Espero que o homem aqui da obra não esteja com a bitoneira ligada. Aí a gente não atrasa a aula, tá bom?
É um prazer e até semana que vem.